Hoje, junto com vocês, eu vou descobrir 7 segredos sobre o quanto os eletrodomésticos gastam. Eu já vou dar um spoiler logo de cara aqui. Com a ajuda de Finish, eu descobri que a máquina de lavar louças talvez tenha um custo-benefício melhor do que você imagina. Eu sempre quis saber a quantidade exata de energia que cada eletrodoméstico gasta e não só isso, também a quantidade exata de dinheiro que eu gasto para aquele eletrodoméstico poder funcionar. Para tirar essa dúvida e várias outras, eu separei 7 dúvidas que eu tenho aqui, eu tenho certeza que vocês também têm. A gente arrumou 2 equipamentos aqui no Manual do Mundo. Esse aqui, que é um simples que você pode comprar pela internet, ele mede mais ou menos um contador de watts. Ele vai medir quantos watts o equipamento está gastando ao longo do tempo. E o mais legal dele é que você consegue colocar quanto custa aqui o quilowatt-hora, né? Quanto isso daria na sua conta de luz, e ele já calcula quanto em reais aquele eletrodoméstico gastou. A única coisa ruim desse aparelhinho aqui é que ele não tem uma resolução muito alta. Se a gente for medir alguma coisa que gasta muito pouca energia, por exemplo, um aparelho em stand-by, ele não tem condição de medir. Então a gente arrumou outra coisa. Um wattímetro profissional. Isso aqui é mais ou menos esse, só que ultra turbinado, com uma resolução muito melhor, com uma precisão absurda. E ele também consegue contar os watts acumulados ao longo do tempo. Eu tive que praticamente fazer um curso para conseguir medir os watts nesse negócio, mas agora eu estou conseguindo medir direitinho. E o mais legal, a gente conseguiu comparar os dois funcionando juntos, e esse mais chumbreguinha até que ele dá pro gasto, ele consegue medir bem sim, não tem muito problema, só que ele tem uma resolução ruim. Esse aparelhinho aqui é bem prático, você coloca na tomada e do outro lado você coloca o eletrodoméstico conectado, ele já começa a contar assim que você conecta. Para esse outro eu já tive que aqui montar uma tomada no corte a laser, etc, fazer várias ligações, porque ele é um pouco mais complicado de mexer, mas basicamente virou a mesma coisa. É só eu conectar um eletrodoméstico aqui, apertar um botão e ele começa a contar. Então vamos tirar minha dúvida número 1. Será que o que vem escrito nos eletrodomésticos corresponde mesmo à realidade? Será que é exatamente aquilo que eles gastam? Qualquer equipamento elétrico, eletrônico que você pegar, em algum lugar você vai achar escrito quanto ele gasta em watts, tá? A potência. Então aqui nessa furadeira, por exemplo, eu tenho aqui 650 watts. Bora medir então em tempo real quanto é que gasta a furadeira. Você percebeu que em nenhum momento ela chegou a 600 watts? Se você achava que eles estavam te enganando, que ela gasta mais do que diz, na realidade é o contrário. Aquilo lá é o pico, é o máximo que ela gasta. Aqui eu consigo ver na medição qual foi o mínimo e o máximo. Ó, o mínimo foi 69 watts e o máximo foi 206 watts, muito abaixo do que está ali. Vamos testar mais uma vez com essa lâmpada que a gente usa aqui para iluminar o fundo. Você pode perceber que até está meio escura atrás de mim. Ela é uma lâmpada LED de 5 watts. Vou conectar aqui e vamos ver quanto que ela está gastando nesse momento. 4,6. Mais um só para não deixar dúvidas. Essa aqui é uma cola quente de 100 watts. Você viu que não alcançou 100, né? Por que o produto marca uma coisa, mas na prática ele acaba gastando bem menos? Porque na hora de produzir isso aqui, de colocar esse fio, de calcular a tomada da casa, a gente tem que se basear no máximo que um eletrodoméstico pode gastar. E o máximo dessa cola quente é 100, o máximo da furadeira é 650, o máximo da lâmpada é 5, mas na prática eles acabam gastando um pouco menos. Número 2, como é que a gente calcula o custo da energia elétrica? A gente acabou de ver os aparelhos gastando em watts, mas quanto significa isso exatamente no meu bolso? Quantos reais eu vou pagar no fim do mês? Bom, o consumo das coisas é medido em quilowatt-hora. Então, para você saber quanto custa um quilowatt-hora, você tem que olhar na sua conta de luz. Mas antes, vamos entender exatamente o que é um quilowatt-hora. Quilowatt são 1000 watts e hora é hora. Então, 1 kWh são 1000 watts durante uma hora. Bem simples. Então, por exemplo, um chuveiro de 6000 watts, ele, se ficar ligado durante uma hora, ele vai gastar 6 kWh, porque ele tem 6000 watts ligados durante uma hora. Então, a mesma coisa numa coisa de 500 watts, por exemplo. Se ficar ligada durante uma hora, é meio kWh que gastou. O problema é que o valor do quilowatt-hora não vem assim de um jeito muito claro na conta de luz, porque tem um monte de imposto, um monte de encargo, fica muito difícil de a gente entender
quanto custa 1 kWh. Então vamos dar uma olhada numa conta de luz. Essa aqui é uma conta de luz lá de Piedade que eu consegui. E a gente tem que descobrir primeiro quantos kWh a gente gastou naquele mês, no mês da conta. A gente vai no gráfico e é uma conta de junho de 2020, então foram gastos 916 kWh. Depois a gente vê quanto a gente pagou de luz, que aqui foi R$ 690,29. Dividindo 690 por 916, a gente tem 75 centavos o kWh. Esse valor vale lá para Piedade. Hoje, no seu estado, na sua concessionária, você tem que olhar a sua conta de luz do mês para saber qual é o seu número. No Manual do Mundo a gente fez essa conta e deu 74 centavos. Significa então que se eu deixar um aparelho que consome 1000 watts ligado durante 1 hora, aqui no Manual do Mundo eu vou pagar 74 centavos. É isso que eu gasto em reais. 3. Aparelhos em stand-by realmente gastam muita energia? Televisão, micro-ondas, notebook, assistente pessoal, tudo isso, quando está na tomada, gasta um pouco de energia. Isso a gente sabe. A questão é o quanto gasta de energia. Será que gasta um monte, como algumas pessoas falam? Ou será que gasta só um pouquinho e nem faz diferença? Chegou a hora de usar o nosso amigo watímetro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas coisas em stand-by por 1 minuto e ele vai calcular quantos quilowatt-hora ou quantos miliwatt-hora isso vai gastar em 1 minuto e a gente vai multiplicando até chegar ao valor em 1 ano. E a gente vai descobrir em reais mesmo quanto cada aparelho vai gastar em 1 ano. Vamos começar por uma lâmpada Smart. Essa aqui é uma lâmpada que a gente consegue controlar pelo celular. A parte eletrônica dela fica dentro da lâmpada mesmo. A luminária não tem nada a ver com isso. A luminária é só um suporte para ligar a lâmpada. Então, por exemplo, eu posso mudar a cor dela. Vou colocar verde aqui. Tá verde, vermelha. Eu consigo deixar ela branca. Consigo ligar e desligar pelo meu celular. A questão é, quando eu desligo essa lâmpada, ela não está exatamente desligada. Ela está funcionando um pouquinho ali, esperando o momento em que eu possa ligar a lâmpada pelo celular. Quando ela está paradinha, teoricamente desligada, quanto será que ela está gastando? Ele está lendo o que a lâmpada está gastando em tempo real mesmo. Então aqui, por exemplo, nesse momento, ela está gastando 4,5 watts. Se eu desligar, a gente consegue ver que caiu pra caramba o consumo. Agora, ó, meio watt. Quanto isso será que dá no final do ano se a gente deixasse essa lâmpada na tomada para sempre? Quando eu apertar o Start aqui, vai começar um relógio contando como se fosse um relógio de luz que vai contar durante 1 minuto. Vamos ver. Isso aqui está em watt-hora, 0,00083, por exemplo. Isso aqui foi o que ela gastou nesse tempo em watt-hora. Agora eu preciso multiplicar esse valor por 1 ano para descobrir quanto gasta em 1 ano. Então eu pego esse valor de 1 minuto, multiplico por 60 para ter o valor em 1 hora, multiplico por 24 para ter o valor de 1 dia, multiplico por 365, aí eu tenho o valor no ano, divido por 1000, porque isso aqui está em watt-hora e não em quilowatt-hora, né? E depois eu multiplico por 0,74, que é o valor que eu tenho do quilowatt-hora. E isso dá R$ 2,59. Então essa lâmpada aqui, durante 1 ano, mesmo desligada, ela vai gastar R$ 2,59. Vamos ver o micro-ondas? Vai dar bem mais que a lâmpada. R$ 9,92 em 1 ano. Já dá quase R$ 1 por mês, mais ou menos, hein? R$ 1,36 em 1 ano. Dá mais ou menos 11 centavos por mês. Fonte de notebook, sem o notebook, só esperando. 67 centavos em 1 ano. Assistente pessoal. Para quem nunca viu essa caixinha, ela serve para controlar coisas inteligentes na sua casa. Por exemplo, aquela lâmpada que eu mostrei agora há pouco pode ser controlada por esse aparelho via voz. E eu consigo também perguntar coisas para ela como se fosse no Google. Sei lá, perguntar a distância entre o Sol e a Terra, colocar alguma coisa na minha agenda e por aí vai. A questão é a seguinte, esse assistente fica ligado 24 horas por dia esperando que você fale com ele. Então é uma coisa que vai ficar ligada o ano inteiro mesmo. Gasta um pouco mais. R$ 9,43 no ano.
praticamente a mesma coisa do micro-ondas. Mas eu sei que talvez sua maior curiosidade seja isso aqui, o carregador de celular. Daqui a pouco a gente fala dele. O importante aqui é a gente saber que em stand-by gasta sim, esses aparelhos estão gastando, no final do ano não é tão pouco, e no momento em que você soma todos os aparelhos da casa, dá bastante coisa, porque só aqui nesse estúdio que a gente está gravando no manual, são 9 lâmpadas dessas que funcionam por controle remoto ou por comando de voz. A gente tem mais ou menos uns 6 carregadores de bateria que ficam ligados o tempo inteiro, mais o meu computador, mais o meu notebook, mais o carregador do celular, ou seja, é um monte de coisa que no final do ano dá uma bela de uma bolada. 4. Máquina de lavar louça gasta muito? Tem algumas dúvidas cruéis que todo mundo tem na hora que pensa em comprar uma lava-louça. Será que ela lava direito? Será que você não tem que lavar a louça antes de colocar na máquina? Será que ela não gasta água demais? Não gasta energia demais? Olha, eu e a Mari temos lava-louças faz 8 anos. É de longe nosso eletrodoméstico preferido, porque além de fazer com que a gente ganhe tempo, também evita que a gente brigue. E vamos combinar, né? Ver aquela pia cheia de louça, mesmo que ela esteja no escorredor, dá uma impressão ruim de que a casa está desorganizada. Faz pouco tempo que a gente fez um vídeo e mostrou que a lava-louças lava bem sim. A gente colocou vários pratos com arroz grudado ali, depois acabou provando quimicamente que ela limpou bem e não sobrou absolutamente nada do arroz. E não tem que lavar a louça antes de colocar na máquina. Lógico que você não vai botar lá dentro um prato cheio de feijoada ou então aquele prato cheio de osso de coxa de frango e você tem que jogar no lixo antes de lavar na máquina. Mas não tem que esfregar, não fazer nada disso antes não. Também não gasta muita água. A máquina fica filtrando a água que ela está usando e usa várias vezes a mesma água. Isso acaba dando muito poucos litros de consumo. Se você comparar com a lavagem na mão, pode dar mais de 100 litros de diferença. A gente também já fez um vídeo mostrando isso. E energia elétrica? Será que ela gasta muito? Eu vou confessar que eu mesmo não faço ideia. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o ciclo dia a dia aqui na máquina, que é o que eu mais uso em casa. A gente marca aqui no nosso contador, depois a gente vê exatamente quanto gastou. Eu vou aproveitar que eu tenho que ligar a lava-louças para já botar uma fornada de louças aqui e é lógico usar um detergente top. Esse aqui é o Finish Quantum, é o melhor detergente da linha Finish. Ele tem um pó que amolece a sujeira e ajuda a tirar os restos de comida, um gel desengordurante que arranca as gorduras mais difíceis e a Powerball líquida, que é para dar o chance, o brilho que vai te fazer ter orgulho de ter usado a lava-louça. Sabe quanto deu? 56 centavos. Isso mesmo, você economizou tempo, economizou água, economizou briga por lavar louça, tudo isso ao custo de 56 centavos. Se você usar essa máquina 3 vezes por semana, vamos ver aqui, vai dar R$ 6,72 por mês. Isso que eu tô falando de uma máquina de 14 serviços, que foi essa que eu usei. Com certeza, se você usasse uma menor, ia dar um custo mais baixo ainda. Resumindo, é isso que você gasta na prática, na vida real. Eu não vou dizer se é muito, se é pouco. Agora que você tem essa informação, você pode decidir se vale a pena para você. 5. Finalmente vamos ver quanto gasta um carregador de celular sem celular nenhum na ponta e quanto custa para a gente carregar de fato um celular. Parece que está correndo rápido aqui, mas ele está medindo em miliwatt-hora. 60 centavos de real em um ano. É bem pouco, é muito menos do que tudo que a gente testou em stand-by aqui. Agora a questão é, a gente usa o carregador para carregar o celular e aí ele vai gastar mais, não é tão pouquinho assim não. Vamos ver quanto custa uma carga de celular mais ou menos. Esse meu celular demora 1h30 para carregar, eu vou calcular com base nisso, tá? Vamos botar o bichinho aqui carregando e ver se vai fazer diferença. Deu quase redondo. 1 centavo de real. Ou seja, se você carregar todo dia durante 90 minutos, ali mais ou menos, em um ano você vai gastar R$ 3,65. Dá para carregar de boa. 6. Qual é a diferença de consumo entre um gabinete, um computador de mesa e um notebook? Eu vou fazer essa medição depois que os dois já estiverem ligados, já estiverem ali calminhos, com o sistema reiniciado e tudo, tá? Gente, eu tô contando aqui, mas é óbvio que isso vai depender da marca do notebook, de qual programa você está rodando, de qual é o gabinete que você vai comparar. Eu tô comparando o meu notebook com o meu gabinete. Ainda assim a gente tem uma noção de grandeza boa, tá? Se vai ser 5 vezes mais, se vai ser só metade, sei lá. Vamos ver. Tô fazendo a conta aqui com ele ligado 8 horas por dia.
em um ano dá R$ 54,45. Por mês daria R$ 4,54. Olha, percebi que em stand-by esse computador já gasta bastante. Vou calcular primeiro quanto ele gasta em stand-by aqui, depois a gente vê quanto ele gasta ligado. R$ 62,38 por ano. É mais do que o notebook trabalhando. R$ 153,76 em um ano. Em um mês, isso dá R$ 12,81. É praticamente 3 vezes o que gasta um notebook. É muito mais. 7. É verdade que a geladeira gasta muita energia? Será que ela é mesmo a vilã da nossa casa? Eu fiz o teste aqui na geladeira do manual. Essa geladeira a gente usa como se fosse uma geladeira de casa mesmo. Pega uma água, pega alguma comida lá, abre algumas vezes durante o dia. Ela é uma biplex, tem o congelador separado do resto da geladeira e é uma geladeira de 300 litros. Eu deixei aqui por 24 horas a medição. Vamos ver agora. A geladeira ficou 23 horas ligada, acabei tirando uma hora antes. R$ 2,11 ela gastou. Pode não parecer, mas é bastante coisa, porque a geladeira fica ligada o tempo todo. 2,11 dividido por 23 vezes 24 para saber quanto gasta em um dia inteiro. Deu R$ 2,20. Se a gente multiplicar por 30 para dar um mês, a gente vai ter R$ 66 por mês só na geladeira. A conclusão é que a geladeira gasta bastante sim. A geladeira do manual não é velha, não tem nada de errado com ela não. Aliás, tem 4 dicas aqui para gastar um pouco menos na geladeira. Primeiro, a geladeira tem que estar em dia. Se for uma geladeira muito velha, faz um barulhão, o motor tá ali meio falhando, meio engasgando, com certeza ela vai gastar mais. Segunda coisa, talvez a mais importante, é a borrachinha da geladeira. Se ela não estiver colando direito na porta ali, se tiver um buraco, um vãozinho, o frio vai escapando e a geladeira tem que ligar muito mais, ela tem que ficar ligando toda hora para gelar mais. Isso vai gastar muito mais energia. Terceira dica, que é mais ou menos a mesma coisa, é que você não pode ficar abrindo muito a porta da geladeira. Então não abre a porta da geladeira, fica lá escolhendo, pensando muito o que você vai fazer, assim, guardando compra tranquilamente, aí vai, porque isso gasta energia pra caramba, você tá deixando todo o frio ir embora e a geladeira tem que repor tudo isso depois. E a última dica é uma coisa que eu mesmo nunca entendi quando eu era criança. Minha mãe falava para não colocar coisa quente na geladeira. Ela falava que fazia mal pra geladeira, de algum jeito estragava a geladeira. Não é exatamente isso. Se você colocar alguma coisa quente na geladeira, não vai estragar a geladeira, mas vai fazer ela gastar muito mais energia, porque ela vai ter que esfriar aquele negócio. E para esfriar, ela vai ter que ligar mais, etc. Então a energia que você gastou para esquentar, a geladeira vai gastar de novo para esfriar aquela comida. Confesso para vocês que minha vontade mesmo era testar um por um todos os aparelhos eletrônicos aqui do Manual do Mundo e ver quanto cada um gasta. Mas aí a gente ia demorar meses, porque cada um deles eu teria que deixar um certo tempo ali para a medição ficar mais confiável e aí não ia ser viável fazer um vídeo. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que deu para descobrir nesse vídeo, é que as coisas gastam relativamente pouco quando a gente olha só para uma delas. Por exemplo, quem ia imaginar que a máquina de lavar louça gastaria menos de R$1 num ciclo inteiro? Mas tem duas coisas importantes aqui. A primeira é que a gente não mediu o chuveiro. E o chuveiro gasta pra caramba. Só que não dá para usar aquele aparelhinho nosso no chuveiro, porque o aparelhinho não aguenta. De tanta energia que o chuveiro puxa, ia queimar o nosso medidor. Mas acontece que o gasto do chuveiro é mais ou menos uniforme. Ele não varia tanto quanto variam os outros aparelhos. E os chuveiros, eu dei uma boa pesquisada em vários modelos do chuveiro, gastam mais ou menos 6.000 watts por hora. Então são 6 kWh, 6 kWh. Se tiverem 4 pessoas na sua casa que gastam 15 minutos em cada banho, 15 minutos, várias pessoas gastam mais que isso, a gente teria 1 hora de chuveiro por dia, tá? Então seriam 6 kWh por dia, vezes 74 centavos, dá R$ 4,44 por dia. Parece pouco, mas na hora que você multiplica por 30, a gente vai ter R$ 133,20 só de chuveiro. É coisa pra caramba, então vale dar uma maneirada no banho. A segunda coisa é que os aparelhos gastam pouco quando a gente olha individualmente. Então a lâmpada gasta pouco, a máquina gasta pouco, a geladeira não gasta tanto assim e tal. Na hora que a gente junta tudo isso, a gente dá um baita de um bolo, né? A conta de luz fica cara. Então a gente tem que pensar que é importante a gente deixar as luzes apagadas. Na hora de usar qualquer tipo de máquina de lavar, a gente coloca o máximo possível de coisas lá dentro para lavar tudo de uma vez.
na geladeira, não ficar abrindo e fechando a geladeira, porque se a gente cuidar um pouquinho de cada coisa, no final a gente consegue diminuir bastante a conta de luz, e é isso que importa. Bom, agora que a gente aprendeu como é que faz para medir quanto cada coisa gasta, a gente ficou mais poderoso, ganhou esse poder de medir. Eu acho legal, né? Quando a gente aprende uma coisa, a gente fica mais poderoso. Essa é a ideia aqui do Manual do Mundo, que vocês fiquem mais poderosos. Então agora que a gente sabe fazer isso, a gente poderia medir outras coisas. Então deixa aí nos comentários se você acha que a gente deveria medir alguma coisa que a gente não mediu nesse vídeo. Algum aparelho que você tem muita curiosidade de saber e tal. Não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no Manual do Mundo se você não é inscrito ainda. Esqueci de medir a lava-louças em stand-by. Vamos ver aqui. R$ 2,91 por ano. É praticamente o que gasta aquela lâmpada inteligente.